Esses dias eu tava pensando em como odiamos ser a terceira pessoa em uma amizade, ao mesmo tempo que amamos ter amigos e amamos dividir a vida com outras pessoas, porque necessitamos disso. Mesmo que muitas das vezes a gente não queira ter amigos, a gente necessita ter amigos. Enfim, um assunto bem complexo que eu vou tentar descomplexar ou deixar mais complexo ainda pra vocês. Eu tava olhando umas fotos, que são essas aqui, calma aí. Que são essas aqui, tem mais ainda. Inclusive, adoro essas fotos que você tira com aquela câmera que, enfim, sai as fotos desse jeito. Polaroid, lembrei o nome. E eu tava olhando essas fotos que foram tiradas quando eu tava em Tóquio, e eu tenho um carinho muito grande por Tóquio, eu tenho um amor muito grande por Tóquio. Eu sempre parei pra pensar o porquê que eu amo tanto Tóquio, porquê que eu amo tanto as lembranças que eu tenho de quando eu tava em Tóquio. E, na verdade, não é Tóquio em si. Obviamente, eu adorei a cidade, é incrível, tudo é maravilhoso, mas não foi Tóquio em si que deixou as lembranças e toda aquela sensação de nostalgia e tudo mais especial dentro de mim, mas sim os momentos compartilhados com pessoas que eu amei estar junto. E isso sempre meio que explode a minha cabeça, assim, sabe? Porque eu já estive em outros lugares muito incríveis, mas que eu odiei o local por estar me sentindo muito sozinha e muito solitária, como por exemplo quando eu estive na China. A China, pra mim, assim, chega a ser uma coisa, assim, não chega a ser um trauma, mas chega a ser uma aflição dentro de mim, porque foi um período muito ruim de experiência pessoal, de como eu estava mentalmente, e principalmente pelo fato de que eu tava me sentindo muito sozinha, me sufocada de certa forma. Enquanto que em Tóquio eu adorei, eu amei. Só que hoje em dia eu tenho muito medo de voltar em Tóquio. É um medo um pouco irracional, porque eu tenho medo de voltar em Tóquio e estragar as lembranças que eu tenho, se é que isso faz sentido. Porque eu tenho muitas lembranças e um sentimento muito bom de Tóquio, porque foram momentos compartilhados com pessoas que eu estava lá, que eu estava junto lá vivendo os momentos, né? E se eu voltar em Tóquio, essas pessoas não vão estar mais lá. Eu não vou poder viver novos momentos com essas pessoas e eu tenho medo de viver momentos dos quais vão estragar as memórias e a nostalgia boa que eu tenho de lá. Se é que faz sentido isso. Eu parei muito pra pensar sobre essa questão de amizade e de como que as amizades, elas fazem muita diferença na nossa vida, apesar de serem muito complexas. Porque, por exemplo, eu jamais imaginaria que eu iria sentir tanta saudade de um local, não por conta do local em si, mas por conta das amizades, porque eu cresci sozinha, eu cresci sendo filha única e eu cresci amando a minha solitude e ao mesmo tempo não tendo medo de não ter amigos. Eu reconheço que isso vem, querendo ou não, de um trauma, se é que eu posso considerar como um trauma, de sempre ser a terceira pessoa numa amizade. Eu lembro que quando eu era pequena, quando eu era criança, eu tinha amigas e sempre eu era a terceira pessoa no grupo de amizade, no grupo de amigas, no caso, né? E cá pra nós, a terceira pessoa é sempre a pessoa esquecida, é a pessoa que existe. E ninguém quis ser a terceira pessoa no grupo de amizade. É sempre aquela coisa, tem o trio e sempre tem uma pessoa que é deixada de lado. E eu era sempre a pessoa deixada de lado. Eu tinha muito medo de fazer amizades por conta disso, de ser a terceira pessoa, de ser a pessoa que na minha cabeça eu não era a terceira, mas para as outras pessoas eu era a terceira pessoa. Aquela pessoa que é amiga, mas não é tão amiga assim. Apenas existe lá para complementar. Isso me trouxe muitos medos, assim, de conhecer novas pessoas, de fazer novos amigos, de me aprofundar nessa amizade e depois descobrir que aquela amizade não era tão profunda como eu achava que era e que essa pessoa não me considera tão amiga como eu considero a pessoa. E que eu sou apenas uma terceira pessoa na amizade, entende? É muito complexo porque eu cresci tendo esse medo, vamos dizer assim, e por conta disso, fui evitando de me aprofundar nas relações. Obviamente, eu adoro conhecer pessoas novas, adoro me relacionar com pessoas novas e conhecer elas, mas me aprofundar na relação em si, pra se aprofundar numa relação de amizade, de uma questão de melhores amigos e enfim, sempre foi um tabu pra mim, sabe? De certa forma. Porque eu sempre tive esse receio de, ok, vou me aprofundar nessa amizade, mas será que só eu que tô me aprofundando nessa amizade? Ou será que a outra pessoa também tá se aprofundando nessa amizade comigo? Será que eu vou me aprofundar nessa amizade pra depois descobrir que eu sou a terceira pessoa pra essa pessoa, entende? Eu sou apenas a colega. Enquanto que essa pessoa já tem uma melhor amiga, já tem uma pessoa que é melhor amiga, já tem uma pessoa pra compartilhar os momentos mais incríveis, os momentos tristes, enfim. E isso é um ciclo que depois, quando eu fui amadurecendo a minha mentalidade, amadurecendo os meus pensamentos, eu percebi que é um ciclo ruim, porque nesse certo medo de me aprofundar nas amizades e ser a terceira pessoa, eu acabei me isolando de ter amigos, eu acabei me isolando de ter uma amizade profunda, uma relação profunda da qual eu posso contar com alguém. E, sinceramente,
ter a sua própria solitude, amar a sua própria presença, fazer as suas coisas pra si mesmo, enfim, ter a sua solitude em geral é muito bom. É muito incrível porque você aprende a gostar de estar sozinho, a gostar de passar o tempo sozinho consigo mesmo, mas no entanto, porém, todavia, tem momentos em que você quer ter um ombro pra chorar, que você quer ter uma pessoa pra sorrir junto, rir junto, compartilhar momentos, contar uma fofoca, contar algo engraçado, ou você simplesmente precisa de alguém pra te dar suporte, ou pra, enfim, estar lá, sabe, por você. No final do dia, você percebe que você não tem, porque você não se aprofundou nessas amizades pra poder contar com essas pessoas. E aí seria muito estranho você chegar numa colega que você fez e falar: oi, então, estou num momento difícil, tem como você vir aqui pra me chorar no seu ombro? Porque vocês não se aprofundaram nessa amizade pra ter essa intimidade, sabe? E isso foi me fazendo falta, principalmente morando sozinha, porque morar sozinha é meio que um divisor de águas, sabe? Porque morar sozinha você não apenas aprende a fazer as coisas pra si mesmo, enfim, lidar com os problemas sozinha, lidar com a vida, né, estando sozinha, mas você aprende a dar valor para certas coisas que você não dava antes, como, por exemplo, a presença das pessoas na sua vida. Você vai caindo na rotina da vida adulta, você vai crescendo na rotina de morar sozinha, e aí chega um dia que você simplesmente quer sair com seus amigos, ou você simplesmente quer chamar alguma pessoa que é muito próxima de você pra, enfim, estar com você. Ou simplesmente tem dias que você acorda muito mal e você gostaria muito de ligar pra alguém chorando só pra desabafar, ou simplesmente ter um conselho, sabe, de alguém que sabe muito da sua vida e sabe qual é o melhor conselho pra você no momento e o que você precisaria de ouvir, mas você se dá conta de que você não tem esse tipo de pessoa na sua vida porque você não se aprofundou nas amizades, você só tem pessoas que fazem parte da sua vida, mas não pessoas que sabem da sua vida. Uau, essa frase foi realmente, assim, o que exemplifica tudo. Isso me correu muito por um tempo, quando eu comecei a morar sozinha, porque às vezes eu sentia um vazio muito diferente, um vazio do qual eu percebia que não era porque, nossa, eu não gostava da minha vida, ou porque eu, enfim, tenho certos problemas de estar com a minha solitude. Não, era um vazio de ter alguém ali ao meu lado. E eu acho que esse campo é um campo até perigoso, porque às vezes eu acredito que quando não temos uma relação de amizade com alguém de forma profunda, ou que a gente não tenha amigos que a gente possa contar, a gente começa a tentar suprir essa relação em outras relações. Tipo, a gente começa a tentar suprir a falta dessa relação em outros tipos de relações que não são para serem supridas. Não sei se isso fez sentido, mas exemplificando, por exemplo, seria entrar em relacionamentos amorosos e transformar esse relacionamento amoroso em um relacionamento de amizade apenas. E aí você se vê numa relação amorosa da qual você não ama a pessoa amorosamente, mas você apenas entrou naquele relacionamento para ter o companheirismo daquela pessoa e ter a presença daquela pessoa na sua vida e poder contar com essa pessoa, né? Porque geralmente quando a gente tá num relacionamento amoroso, a gente quer contar com aquela pessoa pra maioria das coisas, como se fosse um amigo, porque eu acredito sim que, na verdade eu não acredito, eu tenho absoluta certeza comigo mesma, uma convicção minha, de que um relacionamento amoroso, ele tem que ter o companheirismo, que nada mais é do que também uma amizade. Mas, ainda assim, são relações que exigem interações diferentes, entende? Uma relação de amizade tem uma interação, obviamente, muito diferente do que uma relação amorosa, que, querendo ou não, uma relação amorosa também tem umas interações de amizade, porque você precisa ter o companheirismo do seu parceiro, enfim. Mas a interação é diferente, sabe? O amor, digamos, de certa forma, não sei se seria a frase perfeita de que o amor é um pouco diferente, mas, enfim, as interações são diferentes. E aí você acaba caindo numa relação da qual você não ama a pessoa de forma amorosa, como em um relacionamento amoroso, ok? Mas sim como um amigo ou uma amiga, enfim. Você acaba ficando numa relação amorosa só porque você gosta da presença da pessoa, porque você gosta de ter a pessoa ali ao seu lado, de ter a amizade daquela pessoa, mas não porque você ama aquela pessoa amorosamente, não porque você gosta daquela pessoa amorosamente, entende? Então, eu acho que às vezes pode cair muito nesse campo perigoso, porque a gente tende a suprir a falta de uma relação em outras relações. Isso também pode gerar uma dependência emocional, talvez? Talvez. Pode acabar sendo tóxico?
Sim, talvez. É um campo muito perigoso, né? Essa questão de que o ser humano realmente não foi feito para estar sozinho. Apesar de que, sim, devemos aprender a lidar não com a solidão, também com a solidão, mas com a solitude. A gente deve amar a solitude e entender o que é solidão. Porque a solidão e a solitude são coisas totalmente diferentes, né? Quando a gente não tem amizades profundas, a gente acaba tornando a solitude uma solidão. Esse também é um campo perigoso, porque a solitude passa a ser uma solidão da qual cria um eco dentro da gente, como se faltasse alguma coisa, como se tivesse algo a ser preenchido e a gente não sabe o quê. E depois a gente descobre que nada mais é a falta de ter amigos, de ter uma amizade, de ter pessoas ali ao seu redor. E sincera, eu fui descobrir como as amizades, elas realmente são tão importantes, como elas são necessárias com o decorrer da vida, com o decorrer do amadurecimento dos meus pensamentos, das minhas ideias. Isso pesa muito mais quando a gente tá fora da nossa zona de conforto, quando a gente não tá morando mais com os nossos pais, né? Ou quando a gente tá fora do país, ou enfim. Porque a gente se pega pensando em como seria tão bom ter uma pessoa da qual você pode compartilhar momentos e pensamentos e enfim. E pra ser bem sincera, a amizade, eu acho que, pelo menos assim, pra mim, né? É um campo muito complexo de se explorar. E eu acho que seja complexo por conta dessa coisa que eu cresci, né? Por conta dessa certa dificuldade, vamos dizer assim, que eu cresci tendo por medo de ser a terceira pessoa em uma amizade. Então, eu não me aprofundava nas amizades e aí ficava uma coisa superficial, ou pelo menos, tipo assim, eu me aprofundava até certo ponto, porque eu sempre tinha medo de, sei lá, ser demais, sabe? De estar exigindo demais, ou não sei, talvez de demonstrar que eu estou vendo a amizade de uma forma que a outra pessoa não tá vendo e ela se sentir desconfortável, sabe? Aquela coisa de estar forçando uma coisa, e eu não gostaria de aparentar que estou forçando algo. Então eu sempre aprofundava as amizades até certo limite, e ficava nisso. E agora, morando sozinha, eu percebo como é necessário aprofundar as amizades, como é necessário ter amigos e como a amizade, ela também te faz entender como as pessoas te enxergam, como as pessoas te veem. E isso também é muito interessante. Eu sempre quis passar a impressão de ser uma pessoa muito confiante de si mesma, só que eu achava que eu nunca conseguia passar essa imagem. Eu achava que eu nunca conseguia passar essa imagem para as outras pessoas de primeira impressão, ou enfim. E conversando com os meus amigos, eu percebi que eu consigo sim passar essa energia, né, essa impressão de ser uma pessoa muito confiante. Tanto é que conversando com os meus amigos, eles me falaram que eles me veem como uma pessoa muito confiante de mim mesma. E ouvir isso deles, meio que, sabe, me fez entender como as pessoas me veem, entender que, ok, tô conseguindo passar a impressão que eu quero passar, eu tô conseguindo ser a pessoa que eu quero ser, entende? E isso é muito interessante, porque os seus amigos, eles são meio que quase, ou enfim, uma certa projeção de como as pessoas te veem. Mas enfim, é um assunto um pouco complexo de se falar, porque eu acho que eu falei muito, destrinchei muita coisa, fiz uma linha de raciocínio que no final não chegou a lugar nenhum, porque é assim que é o meu fluxo de pensamentos, né? Vou falando, se eu cheguei em algum lugar bom, se eu não cheguei, ok também. Mas o que eu queria falar com vocês é isso. O mais importante é vivenciar. É vivenciar a vida, as relações, mesmo com medo, sabe? Se não fosse, por exemplo, as amizades das quais eu vivenciei, mesmo com medo de me aprofundar, e aprofundando mesmo com esse medo, eu não teria vivenciado momentos tão incríveis que eu vivenciei, por exemplo, em Tóquio. Eu não teria feito amizades tão incríveis que eu levo no meu coração e ter tido memórias tão incríveis que levo na memória, que levo comigo na nostalgia. É sobre isso. Façam amizades, conheçam pessoas, aprofundem as relações, porque a vida é sobre isso. Então, enfim, é aquela famosa frase, né? Se a vida não me matar, a nostalgia que vai. As lembranças e tudo mais. E as lembranças, elas são feitas não só de momentos, mas de pessoas. Então, viva o momento com as pessoas e consigo mesmo, mas não esqueça de viver com outras pessoas também, para criar memórias, lembranças e nostalgia, que é um sentimento tão gostoso, tão tortuoso, mas faz parte da vida.